Eu penso que é importante nós apresentarmos um pouco do que é esse movimento feminista, né? Entender de onde vêm essas lutas e essas concepções. Primeiramente, a luta das mulheres ela existiu sempre, né? E aí temos desde dos exemplos históricos até coisas mais recentes. Mas o movimento feminista, enquanto uma organização, ele começa a surgir no final do século XIX, né? Com a pauta do sufrágio, né, incentivado pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, e as conquistas masculinas no sentido da chamada igualdade, né, as mulheres elas se imbuem dessa luta de tentar reivindicar a questão do voto. Passada essa pauta, a gente tem a maioria das conquistas dessas mulheres sobre o voto no começo do século XIX, no começo do século XX, em meados do século XX, né, a partir da década de 50, 60, a gente tem o que a gente chama da segunda onda do feminismo. Qual era a pauta dessa segunda onda do feminismo? Era prioritariamente a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, igualdade salarial, a diminuição das violências e das repressões contra as mulheres. Então essa segunda onda do feminismo ela vem mais voltada para as questões do cotidiano e para sublimar essa diferença entre o que a gente compreende como sendo sexo e gênero, né? Quando a categoria de gênero ela surge para dizer, olha, tudo que se pauta para a mulher como sendo dificultoso e inferior por conta do sexo não tem nada a ver com o sexo biológico em si, mas com essa construção social que se dá sobre ele. Essa segunda onda do feminismo ela vai até mais ou menos a metade da década de 90, né? E a gente estaria agora no que seria uma terceira onda do feminismo. O que acontece? O movimento feminista ele não acontece como um todo e ele não traz a pauta desse todo para si. Então, por exemplo, a gente tem reivindicações e tem grupos de mulheres que estão com reivindicações outras, porque tem grupos de mulheres lésbicas, grupos de mulheres negras, e essas reivindicações elas não são atendidas na mesma medida. Então a gente pode dizer, por exemplo, que boa parte do mundo, né, as mulheres ainda estão na segunda onda do feminismo, não estão na terceira. Então essa discussão ela segue para mostrar essa multiplicidade. Essa divisão das ondas é uma divisão didática, que se dá a partir de uma noção eurocentrada e também americanizada, né? Aqui no Brasil a gente tem outras reivindicações que sofrem muito da influência do que a gente chama do movimento decolonial, né? Para pautar a nossa opressão como sendo diferenciada, né? Porque a gente tem aqui um histórico de colonização que nos coloca numa outra situação. Se a gente pensar hoje no movimento feminista, a gente pode falar de vários movimentos feministas, né? A gente pode falar de uma pauta que traz a luta das mulheres como um todo, mas uma pauta que diferencia essas mulheres entre si. Então nós temos, por exemplo, o movimento feminista na perspectiva de classe, nós temos as marchas das mulheres, nós temos as mulheres do movimento antiproibicionista, nós temos a luta das feministas que são chamadas as feministas radicais, nós temos a luta das mulheres trans, né? Então, na verdade, o feminismo ele acabou se configurando como uma série de coletivos e de movimentos, né, que dialogam em algumas pautas e divergem em outras pautas. Nós não podemos pensar o movimento feminista, ele nunca foi unívoco, ele tem distinções, tanto teóricas quanto práticas no seu interior, mas ele costuma dialogar no que a gente chama de fronteiras, né, e de interesses comuns. Muito bem, aqui em Pernambuco nós temos o Fórum das Mulheres de Pernambuco que consegue juntar esses diferentes grupos para trazer pautas específicas e no Brasil todo nós temos essa tentativa de união desses coletivos. Temos também a influência da internet, né, que tem feito com que se construam movimentos que não necessariamente são territorializados, mas que têm pautas em comum e que têm conseguido angariar bastante adeptas. O que a gente não pode falar é porque as pessoas geralmente pensam assim, nós hoje temos muitas feministas e a internet está criando feministas. A internet cria feministas porque as feministas da segunda onda fizeram um trabalho muito grande de permissão de fala e de construir locais de fala para essas mulheres, né? Hoje em dia a gente pode entrar na internet e se dizer que é feminista, vai ser atacada por uma coisa ou outra, mas a gente consegue ter o nosso espaço. Isso é uma conquista e a internet ela ajudou a difundir muito os espaços dessa conquista. Então, falar para os homens, né? Eu acho que a função dessas discussões é óbvio empoderar todas as mulheres, mas é construir também uma sociedade mais justa. E para construir uma sociedade mais justa e desconstruir
uma sociedade que é basilarmente machista, nós precisamos dos homens também. O que acontece é que é o nosso local de luta, é o nosso local de reivindicação. Então, os homens eles devem apoiar essa pauta, os homens eles devem levar essa pauta para as suas reflexões, mas eles não podem ser feministas na medida em que o que nos faz feministas são as nossas experiências. E as nossas experiências, elas são singulares. E aí eu falo tanto das mulheres cis quanto das mulheres trans, elas têm experiências que as construíram enquanto mulheres. Então as relações de poder que nos oprimiram sistematicamente, elas precisam ser desconstruídas e pautadas por nós, ainda que precisemos desses homens o tempo todo, né, para estar ensinando e para estar colocando, olha, a gente precisa dessa desconstrução. Então, não quero me afastar dos homens, eu não penso que nós nos devamos excluir os homens dos lugares de reflexão, mas existem lugares de fala dentro do movimento que são de mulheres. E eles precisam entender que os privilégios eles vão diminuir sim. Né? É uma noção de que se existe uma sociedade na qual os homens eles foram estruturalmente privilegiados, essa sociedade ela quer ser mudada e as mulheres estão lutando e construindo essa mudança, os homens eles precisam no mínimo ter consciência de que esses privilégios eles vão diminuir e que eles precisam estar ao nosso lado para que possamos construir uma sociedade mais justa. Mas feministas somos nós, eles no máximo são pró-feminismo. Pensar o feminismo também é pensar como a divulgação de alguns termos tem feito com que a nossa pauta ela se espalhe, mas isso tanto nas redes sociais, nos trabalhos acadêmicos, na fala das mulheres, né? Então nós trazemos, por exemplo, o termo empoderamento, que é um termo que surgiu com os negros no Black Power americano na década de 70 e que hoje em dia, né, ele é muito utilizado para se pensar essa tomada de consciência, quando as mulheres tomam consciência de si, do seu poder, da sua necessidade de modificação e da luta pelas condições materiais também dessas modificações. Então a gente chama isso de empoderamento. É quando você toma essa consciência de si e da necessidade dessa luta para a efetivação das mudanças. Existem outros termos muito comuns na nossa sociedade, como por exemplo a cultura do estupro, né? Se nós vivemos numa sociedade ocidental, isso não só brasileira, né? Onde uma mulher é estuprada a cada 11 minutos em média, a gente tem uma sociedade que é permissiva em relação a essa cultura da violência. E isso se exemplifica não só apenas no estupro, mas na sexualização das crianças, na forma como as mulheres elas têm dificuldade de circular pela cidade, de pensar o espaço urbano. Por quê? Porque o medo da violência e do estupro é uma constante. A forma, por exemplo, como você tem uma presidenta que foi deposta e que era colocada nos carros, um adesivo com as pernas dela abertas e ela recebendo uma gasolina no meio disso. Então é uma forma de ofender que faz parte dessa nossa cultura do estupro. Isso faz com que, por exemplo, a mulher seja sempre culpabilizada, né, quando ela é violentada. A primeira coisa que se pergunta é que roupa ela estava. Então, na verdade, a violência sexual contra a mulher faz parte da estruturação da nossa sociedade. Dentro dessa sociedade, existem crimes que também são muito específicos, como, por exemplo, o feminicídio. O feminicídio não é um crime passional, não existe amor onde existe violência e assassinato. O feminicídio, ele é um crime que está ligado ao ódio às mulheres. Ela morreu porque ela era mulher, né? Independente de ter sido amante, companheira, desconhecida, né? O feminicídio ele contabiliza os crimes que tem como base o fato das pessoas dessa sujeito assassinato ser uma mulher. E aí se tornou lei a partir de 2015, né? Então, por exemplo, o nosso último mapa da violência ele ainda não usa o termo feminicídio, ainda que nós possamos ver vários desses casos dentro desse mapa da violência. Alguns outros termos que a gente pode trazer, como por exemplo sororidade. Todo mundo fala de sororidade, mas o que é essa sororidade? Sororidade nada mais é do que esse respeito e esse reconhecimento de uma mulher pela outra, né? A compreensão de que temos em comum lutas e dores e que precisamos de estar juntos para construir uma sociedade diferenciada, né? Dentro do Brasil, a gente tem alguns termos que estão sendo bem utilizados, né, a partir da vertente americana, o mansplaining e vários outros, que é na verdade para tentar mostrar como os homens eles usurpam a nossa capacidade de fala, de crédito o tempo todo. Então é importante que nós estejamos sempre atentos, né, a essa capacidade de refletir sobre as violências que sofremos, né, e de divulgar esses termos e esses conceitos para que outras mulheres também se empoderem, para que outras mulheres também saibam que estão sendo vítima
dessas violências.